Será que o consumo de glúten pode levar ao desenvolvimento de quadros de ansiedade e depressão? Fiquem comigo até o final do vídeo que eu vou contar tudo em detalhe. Pessoal, olá a todos, aqui é a doutora Portuguesa, eu sou estudiosa na área da medicina natural há mais de 5 anos e trago hoje para vocês esse tema bem interessante. E vamos começar sem mais delongas. O que é o glúten? Bom, é uma família de proteínas que a gente encontra no trigo, na espelta, na cevada, no centeio e no cuscuz, ok? E ele pode ser um problema de duas maneiras. Se a pessoa é intolerante ao glúten, vai ter problema se ingerir. E se a pessoa tem a chamada doença celíaca. Essa doença não é simplesmente uma intolerância ou uma alergia, ela é uma doença autoimune crônica, ok? E que sintomas, então, apresenta uma pessoa com essa doença? Bom, sintomas clássicos são diarreia, prisão de ventre, dor abdominal, falta de apetite, inchaço da barriga, anemia e má absorção de nutrientes. Essa má absorção de nutrientes, pessoal, advém do fato de o glúten inflamar o intestino e danificar as vilosidades intestinais, que são responsáveis pela absorção dos nutrientes para a corrente sanguínea. A pessoa com doença celíaca pode apresentar também sintomas silenciosos, como fadiga, depressão, infertilidade. Aqui, esse é um ponto interessante, pessoal. Eu não tinha ideia que o glúten poderia contribuir para a infertilidade, mas faz sentido, porque, como eu falei antes, a má absorção de nutrientes pode levar a que realmente a pessoa tenha deficiência de vitamina D, por exemplo, zinco, ferro, que são essenciais para a fertilidade. Depois, no caso das mulheres, podem apresentar menstruação abundante. A pessoa pode ter dores nos músculos e nas juntas, condições autoimunes, úlceras na boca, dermatites e dores de cabeça e enxaquecas, ok? Como tratar a doença celíaca? Bom, é claro, a pessoa vai ter que remover completamente os alimentos contendo glúten e ter muito cuidado no mercado quando compra algum produto alimentício, verificar bem o rótulo, né? Verificar bem que não contém glúten. Verificar também se está com deficiências nutricionais, tá? Porque como a gente viu antes, o glúten ele faz com que haja uma má absorção dos nutrientes. Então, especialmente aqui a vitamina D, o ferro, a B12 e o folato, no âmbito da saúde mental, são muito importantes. E deve também reparar a barreira intestinal. Eu tenho, pessoal, desenvolvi um guia prático de suplementação inteligente, onde eu menciono vários suplementos naturais que vão contribuir para reparar a barreira intestinal. Eu vou, se vocês quiserem dar uma olhada, o link vai ficar na descrição do vídeo. E aqui eu trago para vocês um estudo científico em que eles mostraram que efetivamente uma dieta sem glúten melhora a saúde mental. Eles concluíram, pessoal, que pode melhorar a saúde mental de alguns indivíduos e ser uma cura completa para outros, ok? E mencionam aqui nesse estudo, vários problemas que o glúten tem. Primeiro, aumento da permeabilidade intestinal, o chamado leaky gut. Então, o intestino, pessoal, ele tem uma barreira que controla o que entra na corrente sanguínea, ok? E quando essa barreira está danificada, ocorre um aumento da permeabilidade. Isso significa que partículas de comida que não tenham sido bem digeridas podem migrar para locais do corpo onde elas não seriam esperadas. Isso vai fazer com que o nosso sistema imune gere uma resposta e comece a atacar essas partículas. E comece a atacar, inclusive, partes do nosso corpo, né? E aí dá origem às doenças autoimunes, como é o caso da doença celíaca, que a gente está falando aqui, mas existem também outras doenças autoimunes, que talvez você já tenha ouvido falar. O lúpus, a artrite reumatoide, a tireoide de Hashimoto e outras, ok? O glúten é inflamatório, tá? Esse é outro problema. E o problema também da formação de gluteomorfinas. As gluteomorfinas, elas se formam quando a digestão do glúten é incompleta, tá? E geram problemas quando essas gluteomorfinas conseguem passar a barreira intestinal para a corrente sanguínea e
vão provocar, por exemplo, alterações de humor, o chamado brain fog, que é confusão mental, ansiedade, irritabilidade, inflamação intestinal, dificuldades de concentração e outros problemas, ok? Então, será que você deve ter uma alimentação sem glúten? Sim, absolutamente sim, para o resto da sua vida, se você fez o exame para a doença celíaca e é positivo, ok? Agora, se você não tem doença celíaca, mas você tem ansiedade, depressão, dores musculares ou mesmo uma condição autoimune, o que os estudos científicos mostram é que é altamente recomendado que você não ingira glúten, ok? Então, dando resposta à primeira questão que eu coloquei nesse vídeo, o consumo de glúten pode sim levar ao desenvolvimento de quadros de ansiedade e depressão. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem o vosso joinha, comentem o que vocês gostaram mais, compartilhem com outras pessoas, ok? Uma vida cheia de saúde para vocês, muito obrigada e até o próximo vídeo.